Olá pessoal, meu nome é Alcione Figueiredo, sou homeopata e é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para a nossa conversa. E hoje nós estaremos falando sobre escolha viver. É um tema um pouquinho diferente, do que eu estou habituada a falar, mas hoje eu vou explicar por que eu escolhi esse tema. Na verdade, eu vou estar compartilhando a história de um dos meus pacientes, que obviamente houve uma autorização, para eu estar falando. E como eu sempre explico nos meus vídeos, cada caso é um caso, cada paciente é único, cada história é única. Então, muito embora existam pessoas com a mesma patologia, a gente vai estar tratando cada um de forma individual e única. Então, a ideia é simplesmente dar alguns exemplos práticos de como funciona a homeopatia na prática. Então, vocês vão entender, com as minhas explicações, como que funciona o tratamento para esses quadros específicos que eu vou estar citando. Então, nesse caso, esse paciente era um quadro de depressão. E o que estava ocorrendo? Esse paciente tinha várias crises, depressivas profundas, e inclusive veio até tentar suicídio várias vezes, que é muito comum a gente ver acontecer quando não é tratada, quando a depressão não é tratada, Então a gente vê que o autoextermínio é algo muito comum em casos de pacientes com depressão. A depressão é uma patologia grave que cada vez mais tem alcançado patamares elevados no mundo, principalmente nos países nórdicos, onde observa-se muita solidão, observa-se muita frieza, e a frieza geralmente não é só no clima, é no coração, é na alma, é muita falta de calor humano, que é muito diferente da nossa, que a gente vê na nossa cultura, no Brasil, que facilita um pouco a vida e a gente consegue ter mais contato, mais solidariedade. Não estou dizendo que não tenha isso nos países nórdicos, nos países de primeiro mundo, mas que existe uma certa distância, Então não tem muito aquela proximidade que nós temos como a gente vê na nossa cultura brasileira. Então o que acontecia com esse paciente? Quando esse paciente entrava em crises profundas, vinha aquele desejo súbito de tirar a própria vida. Então, com o tratamento, com as consultas, o paciente começou a ficar mais consciente de si, a estar mais perceptivo, que é muito comum acontecer quando a pessoa começa um tratamento homeopático. Ela começa com os remédios são a nível energético, estimulam profundamente a energia vital, das pessoas, e com esse estímulo é como se alguns pacientes me descrevem, eles costumam me dizer, é como se as coisas ficassem mais claras, eles conseguem perceber com mais clareza, com mais nitidez, é como se a vida começasse a ficar com um pouquinho mais de cor, mais visível, as pessoas conseguem ver mais, conseguem sentir mais, conseguem estar observando mais, estar mais em conexão consigo mesmas. Então o que se passou foi que esse paciente entrou em contato comigo essa semana e me disse que teve um momento ali de despertar, vamos dizer assim, um momento eureka. O paciente chegou para mim e disse: Alcione, eu consegui entender qual é o motivo das minhas crises profundas depressivas. Eu consegui entender o que estava se passando comigo, naqueles momentos onde eu entrava naquela tristeza profunda. E aí eu perguntei, o que foi que aconteceu, Qual é o X da questão? Porque no tratamento homeopático é sempre assim, gente. A gente tenta descobrir, sempre ir às raízes do problema. Não adianta a gente tratar de uma patologia de uma forma superficial, porque senão será um tratamento paliativo. A gente vai estar aliviando aquela dor, aquele sofrimento, mesmo às vezes até que aqueles sintomas desapareçam, mas não houve ali uma cura. Então a gente tem sempre que descobrir o que está por detrás dessa patologia. O que essa patologia traz a nível profundo da alma, Então esse paciente me disse que descobriu qual era a causa e me falou que a causa era porque não tinha alegria de viver. Então quando vinha aquelas crises que eram muito difíceis, muito duras, esse paciente vinha mesmo até tentar o suicídio e o fez por algumas vezes. Então, o que modificou nessa descoberta? Porque às vezes, alguns de vocês, às vezes a gente pode pensar, mas que diferença faz sabermos que é pela falta de alegria de viver? Faz muita diferença, porque, por exemplo, no caso desse paciente não sabia que não tinha alegria de viver.
vivia uma vida vazia, como a gente costuma dizer, que não tinha muito sentido, que não tinha muita alegria, só que estava inconsciente, porque tinham momentos de felicidade. Não tinha aquela felicidade, aquela alegria de viver. Eu nem estou aqui me referindo a uma alegria plena, porque a gente sabe que enfrentamos muitas dificuldades no nosso dia a dia e que muitas das vezes não é possível termos uma alegria plena, profunda, né? Mas era um paciente que vivia com momentos muito curtos de alegria e faltava aquela felicidade profunda, né? Que era um pouquinho diferente das pessoas em condições normais, porque pessoas que não estão enfrentando nenhuma patologia, como por exemplo a depressão, são pessoas que têm uma alegria de viver, são pessoas que estão felizes, que estão bem no seu dia a dia, que estão bem consigo mesmas, que têm alegria de viver, mas têm momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dores, que é comum, que é natural a todos nós. Só que pacientes em quadros depressivos, o que ocorre é totalmente o contrário. A pessoa ela vive um estado de amargura constante, de dor, como esse paciente costumava descrever para mim, é como se os dias fossem todos cinzas. Não tinha alegria de viver. Existiam pequenos momentos felizes. E quando esses momentos estavam muito ausentes, a pessoa adentrava numa amargura tão profunda que vinha mesmo aquelas tentativas de suicídio, e a pessoa o fazia, né? Porque eram dores muito profundas, né? Tá, então uma vez que esse paciente descobriu que o que estava faltando ali era a alegria de viver, era algo que preenchesse a sua vida, que trouxesse entusiasmo, que trouxesse aquele prazer de levantar de manhã, de ir trabalhar. Então nós ajudamos esse paciente gradativamente a de novo entrar no seu trilho. Porque embora eu já soubesse, eu como terapeuta já tivesse identificado, não adianta. É importante que o paciente também identifique. E cada um tem o seu tempo. Por isso que muitas pessoas, algumas vezes, costumam dizer que a homeopatia é lenta. Mas na verdade não é assim que acontece. Não é que a homeopatia é lenta. É que muitas das vezes o paciente demora em conseguir perceber qual é a raiz do seu problema, o que está acontecendo. E se a pessoa, ou até mesmo o próprio terapeuta, porque se a pessoa não se abre, não tem como nós identificarmos o que se passa com esse paciente. E a lei da homeopatia, uma das principais leis da homeopatia, é a lei dos semelhantes, né? Lei do semelhante que trata o semelhante. Então, se nós não soubermos qual é esse semelhante, o que está acontecendo com esse paciente, não tem como nós identificarmos qual é o remédio que vai ser aquele semelhante daquele paciente. E dessa forma, claro que vai demorar um pouco. Então, embora eu já soubesse o que estava acontecendo, foi necessário que esse paciente tivesse esse momento de despertar e que pudesse identificar de dentro para fora o que estava ocorrendo ali. Então nós criamos algumas estratégias, né, que foi um momento muito importante no tratamento. Eu diria que foi um momento crucial, a partir daquele momento, aquele paciente começou a adentrar o caminho da cura, né? Porque uma vez identificado o problema, nós criamos estratégias, eu criei algumas estratégias, além dos medicamentos que nós demos para esse paciente, criamos algumas estratégias e esse paciente seguiu essas estratégias e obviamente começou a ter resultados e começou a adquirir novamente a alegria de viver. Os dias começaram novamente a ficarem coloridos, a vida começou a fazer sentido novamente. Então, eu sempre dizia para esse paciente, escolha viver, né? Que é o que muitos de nós, ou muitos daqueles que enfrentam dificuldades, às vezes, não conseguimos fazer, escolher viver. Quando eu digo escolher viver, não quer dizer simplesmente não escolha a morte ou não escolha o suicídio. Quando nós falamos escolha viver, eu quero dizer escolha estar vivo na vida. Porque muitos, embora não cometam o suicídio, não cometam o autoextermínio, cometem o suicídio indiretamente. Continuam vivos, continuam, entre aspas, né, sobrevivendo cada dia, mas estão mortos por dentro. Então, quando nós falamos escolha viver, o que nós estamos querendo dizer é escolha estar vivo, escolha estar presente. Escolha ter objetivos em sua vida, escolha sonhar.
escolha acreditar, escolha ter esperanças, né? Então escolher viver quer dizer desperte para a vida, desperte para os seus sonhos, desperte para a alegria de viver. Vá em busca da sua meta existencial, do seu objetivo existencial. Muitas das vezes todos nós passamos por dificuldades, por transtornos, por dores. E é natural, porque isso faz parte do nosso processo de evolução. Nós estamos evoluindo. E se você observar, cada vez que você passou por um momento de dificuldade na sua vida, você saiu mais forte daquela experiência. Aquela experiência trouxe algo que contribuiu para o seu crescimento. Mas ali teve que ter uma escolha sua. Ou você escolheu viver, ou você escolheu a morte. E quando eu digo a morte, não a morte física. Você escolheu morrer. Porque muitas das vezes a pessoa, como eu já disse anteriormente, ela não tira a própria vida, mas ela morre espiritualmente. Então, o importante é a pessoa identificar que está acontecendo alguma coisa, que não está conseguindo superar aquele desafio, aquela dor ou aquela experiência angustiante, e ir em busca de ajuda, porque sozinho muitos não conseguem. E a gente vê cada vez mais o número de suicídios aumentando, o número de pessoas que estão mortas, vivas, aumentando cada vez mais, os vícios, né, as adições, as drogas, as tristezas, as depressões, as doenças, as patologias, cada vez mais alcançando patamares maiores. E o objetivo de tudo isso, às vezes é algo tão simples, às vezes são coisas que a pessoa simplesmente precisa de alguém para conversar, ou precisa de entender o que está se passando, ou precisa de alguma estratégia para poder modificar aquele quadro. Porque se ela foi identificada no início, é mais fácil a pessoa conseguir sozinha. Mas quanto mais demorar, mais difícil vai ficando para que a pessoa possa sair sozinha daquele quadro. Então, se você consegue perceber que não está bem, que não está feliz, que não tem alegria de viver, busque ajuda enquanto está a tempo. Busque ajuda, porque a depressão hoje, a gente fala isso com muita, até com uma certa, né, tristeza, porque a depressão hoje ela tem alcançado proporções cada vez maiores. E quando ela alcança patamares mais crônicos, é muito difícil a gente conseguir reverter quadros. Eu costumo dizer que é mais difícil tratar um paciente não com câncer, mas com a depressão do que um com câncer. Por quê? Porque o câncer é uma patologia mais física. É uma patologia que envolve comportamento, conduta. Enquanto que a depressão é uma doença muito emocional, né? Ela não tem um local específico ali identificado. O que na verdade acontece, são alterações químicas, alterações orgânicas, que se pode ali, se for optar pela medicina tradicional, pode-se tomar ali um antidepressivo, e ele vai se equilibrar o quadro, vai ter-se ali vai paliar-se de alguma forma aquele quadro, e a pessoa vai ter uma melhora, mas não quer dizer necessariamente que ela tenha alcançado a cura. E eu tenho, por exemplo, aqui no consultório, casos de pacientes que eu atendi que estavam nesse tratamento paliativo com antidepressivos por 15, 20 anos e pensando em suicídio. Então, claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o tratamento da depressão com o antidepressivo, muito pelo contrário. Eu acho que se existe uma bênção, né? É uma bênção e que tem o seu lugar, tem o seu valor, tem a sua utilidade, mas que não é suficiente em muitos casos. Porque se fosse, não teríamos tantas pessoas cada vez mais doentes. Então é uma ajuda, mas se você vê que não está funcionando, que aquilo está se prolongando, busque a ajuda mais profunda. Porque isso mostra que tem algo ali que você não está conseguindo superar. Se você já toma antidepressivos por um tempo e você percebe que ainda não se sente bem, que não está tendo resultados no seu tratamento, que não está tendo alegria de viver, que não está conseguindo ir em busca do seu objetivo existencial, se a sua vida, como diz esse paciente para mim, que os seus dias são todos cinzas, então busque ajuda mais profunda. Faça uma terapia, uma consulta com uma medicina que possa te ajudar a te entender, que é o que nós fazemos aqui no nosso consultório com a homeopatia. O nosso objetivo é ajudar esse paciente a se conhecer. Por isso que eu costumo dizer que a homeopatia é a medicina do autoconhecimento.
porque através dela e com ela você vai poder se conhecer. Você vai entender o que está por detrás das suas patologias e dessa forma conseguir encontrar as suas respostas, a sua solução e ir em busca do seu objetivo existencial, de concluir a sua meta, né? De fazer aquilo que te traz alegria de viver e fazer os seus dias mais felizes. Então é isso, pessoal, a mensagem de hoje é essa: escolha viver, vá em busca dos seus sonhos, das suas metas existenciais, busque ajuda se você não consegue sozinho, e será uma grande alegria poder auxiliá-lo com homeopatia. Eu estou aqui em Ealing Broadway e será uma grande alegria poder estar ajudando todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!